Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Diário do Investidor. E no episódio de hoje vou falar-te sobre porque é que o mercado caiu tanto, onde é que eu investiria se estivesse a começar agora com 50 mil euros e se vale a pena ou não investir agora no setor da defesa. Como é habitual, temos muita coisa para falar, por isso vou já direto ao assunto. Então, começando primeiramente aqui pela parte das perguntas da semana. Esta semana eu selecionei várias perguntas. Eu tenho 7 perguntas para falar aqui com vocês, porque também aconteceu muita coisa durante a semana e então acho que é interessante também falarmos um bocadinho sobre isto. Então, em primeiro lugar, eu selecionei uma pergunta que é como é que a situação entre o Zelensky e Trump na sala oval pode afetar as ações americanas? É assim, em primeiro de tudo, eu acho que realmente aquilo já deu para ter um bocadinho a noção do que é que será os próximos meses em termos de tensões de guerra no mundo. Ou seja, quer queiramos, quer não, os Estados Unidos são uma peça fundamental para o desenrolar das guerras no mundo. Ou seja, tentarem pacificar, tentarem militarizar ou não certos países. E aqui notou-se bastante tensão entre os Estados Unidos sendo aliado da Ucrânia. E então, neste caso, se os Estados Unidos cortar, como oficialmente acabou por cortar, pelo menos nesta fase, o apoio à Ucrânia, isso afetou muito os mercados e afetou muito esta nova fase da guerra. Obviamente que nós também sabemos que Trump é uma pessoa muito volátil, ou seja, ele tanto diz uma coisa como passado umas horas já está a dizer exatamente o oposto. E é mais por aí que eu quero pegar, ou seja, eu acho que neste momento o mercado também corrigiu muito, e nós vamos falar especificamente sobre isso neste episódio, mas eu acho que o mercado também corrigiu muito por esta incerteza. Não só na incerteza do que está a acontecer no mundo, e também um bocadinho do que é que cada líder dos vários países mais importantes em termos económicos estão a pensar fazer no futuro, mas também como o maior líder do maior país livre dos Estados Unidos, do mundo, aliás, que é os Estados Unidos, é uma pessoa incrivelmente volátil. Ou seja, é uma pessoa que está a tomar medidas muito extremas em vários aspectos e isso está a colocar imensa incerteza e com essa incerteza também imensa volatilidade no mercado. Isto é algo que é importante nós termos em conta, porque, obviamente, se há uma coisa que eu falo aqui várias vezes sobre volatilidade e sobre os mercados, é que não há nada pior para os investidores do que incerteza. E incerteza é literalmente o que está a acontecer todos os dias. Se nós ligarmos as notícias e começarmos a ver do início ao fim o telejornal, nós vamos ver imensas coisas sobre o Trump. Porquê? Porque está a acontecer imensa coisa ao mesmo tempo. Mas para além disso, se nós estivermos atentos, no início do telejornal diz-se uma coisa, não é? E se calhar à noite já se está a dizer outra. Porquê? Porque está a acontecer imensa coisa ao mesmo tempo e para além disso não há um fio condutor. Ou seja, parece um bocadinho que Trump acaba por ignorar por completo os interesses dos Estados Unidos ou ignorar por completo os conselhos dos seus conselheiros, por assim dizer, e acaba por adotar uma posição individualista. E se calhar por isso é que tem havido tanta polémica à volta não só do presidente, mas também do vice-presidente, que também fez o que fez na Casa Branca, na reunião com Zelensky, e isto está a criar muita incerteza no mercado e no futuro das empresas. Aqui eu acho que também é muito importante nós também não nos esquecemos de que parece que ele apenas quer fazer o que quer fazer. E isso deixa-nos numa posição incrivelmente difícil de prever um bocadinho o que é que vai acontecer. Porque se temos uma pessoa que lidera um país como os Estados Unidos, que é o maior mercado de bolsa do mundo, com as melhores empresas do mundo, e que as empresas literalmente não podem contar com o que ele diz numa semana, porque na semana a seguir é diferente, isto causa uma incerteza brutal e por isso é que nós estamos a ter uma volatilidade impressionante. Agora, como é que isto pode afetar as empresas? Acima de tudo a partir do momento em que nós temos uma pessoa que lidera um país e que não consegue tomar planos de longo prazo, só toma decisões de semanas, no máximo meses, o que pode acontecer é que as empresas vão sentir-se
pressionadas e receosas de tomar investimentos, de tomar decisões de investimento de longo prazo. Ou seja, se calhar vão pensar duas vezes se devem tomar decisões de grandes montantes de investimento no longo prazo, porque acabam por não saber muito bem o que é que vai acontecer nos próximos meses, ou daqui a um ano, ou daqui a dois. E isso afeta inerentemente as empresas. Mas uma coisa que eu também quero deixar aqui claro, já que estamos a falar deste tema, é que se vocês observarem a tomada de posse do Trump, vocês vão ver os principais CEOs, fundadores das maiores empresas do mundo. Na tomada de posse, mesmo ao lado de onde ele estava a tomar posse, temos uma data de convidados célebres. Nas primeiras filas temos candidatos políticos, temos ex-presidentes dos Estados Unidos, mas temos ali uma fila enorme de CEOs das grandes tecnológicas. E aqui quem é que nós tínhamos lá? Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, da Meta, do Facebook. Tínhamos também Elon Musk, obviamente, que também acaba por ser agora uma peça fundamental da administração do Trump. Tínhamos também Tim Cook, da Apple. Tínhamos também o CEO da Google. Ou seja, tínhamos mesmo muitos CEOs fortes lá. E isso o que me deu a crer, e foi algo que me surpreendeu, apesar de logo mal se percebeu que ele ia ganhar, ele começou logo a fazer algumas declarações sobre as grandes empresas, a dizer que vai criar grandes planos, que se vai tentar juntar as empresas para tornar a América grande novamente, que é o slogan da campanha. Mas aqui nota-se que o facto de eles estarem todos presentes na Casa Branca, aliás, na tomada de posse, fez com que deu a entender que o seu mandato vai ser focado em juntar empresas e criar os Estados Unidos como a maior potência do mundo, que inerentemente já o é, a par da China, mas nota-se que ele vai pegar muito nestas empresas e aproveitar já o tamanho delas para usá-las um bocadinho dentro da sua agenda, ou se calhar até mesmo beneficiá-las de certa maneira com a redução de impostos e tudo isso, para movimentar ainda mais a potência que é a economia dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos mais uma vez aqui um exemplo perfeito de uma dualidade de critérios. Ou seja, por um lado estão a ser colocadas uma data de pressões no mercado, ou seja, com volatilidade, por tarifas económicas que são aplicadas a países como a China, como o México, como o Canadá. E por outro lado, estamos aqui a ver um incentivo e investimentos gigantes em empresas tecnológicas, em projetos tecnológicos acima de tudo. E realmente, lá está, torna isto muito difícil de prever o que é que vai acontecer. Obviamente que nós conseguimos ganhar dinheiro de qualquer uma das maneiras, mas analisando friamente, eu acho que vai ser muito difícil nós conseguirmos perceber o que é que vai acontecer, tanto para um lado como para o outro. Teremos que averiguar e perceber como é que vão ser os próximos tempos. Agora, a pergunta número 2. Vale a pena investir no setor da defesa? Isto foi uma pergunta que me fizeram com alguma recorrência esta semana, e obviamente que aqui também com a Europa a dizer que vai aumentar o número o budget também da defesa e tudo o que seja compras em termos de equipamento militar, armas, o que quer que seja. E também com o facto de os Estados Unidos terem tomado uma posição específica de não querer continuar a financiar e a ajudar a Ucrânia, a Europa sente alguma necessidade de aumentar a sua componente militar, sendo que, obviamente, os Estados Unidos continuam a ser de longe a maior potência em termos militares do mundo, mas a Europa sente-se muito para trás. Tanto que o próprio Trump disse que a Europa é que tem que gastar o dinheiro para financiar a guerra e ajudar, financiar a guerra não, ajudar a Ucrânia a combater a guerra contra a Rússia. E isto lá está. Obviamente que se calhar as pessoas pensam bem, se vai haver uma grande aposta em defesa, então pode ser interessante comprar ações do setor da defesa. Assim, por exemplo, eu pessoalmente é um setor que eu desconheço por completo, é um setor que eu nunca investiguei, nunca me deu propriamente um grande interesse em pesquisar. Ou seja, já daí parto do pressuposto que se calhar não será para mim algo que eu vou analisar a fundo. Mas depois também é muito importante termos em conta que o setor da defesa é um setor que é um setor muito cíclico, é um cíclico autêntico, ou seja,
aqui vai depender de muita coisa, vai depender de muitos acordos que são feitos principalmente com o governo, ou seja, depende muito de acordos com o governo e isso já é uma grande limitação, porque muitas das vezes os governos não querem gastar mais num aspecto e gastam mais noutro, já estava previsto gastar, por exemplo, X e vão gastar Y noutra coisa qualquer, ou seja, estão muito dependentes do que o governo quer ou não fazer, porque assim, nenhuma empresa vai criar um exército, não é? Ou seja, não faz muito sentido. Quem vai criar exércitos são países. Ou seja, e neste caso, se os governos não quiserem gastar, onde é que as empresas vão ganhar dinheiro? Só se forem financiar guerras noutros sítios, ou se forem mandar armas para outros sítios, mas isso é muito difícil de acontecer, porque países que operem empresas que operem em certos países têm que seguir as regras desses países. Ou seja, uma empresa que esteja sediada nos Estados Unidos, à partida não vai dar armas, ou vai vender armas neste caso, a um país que não é aliado desse país. Então é importante que tenhamos isto em conta. Aqui depende muito da regulação também, ou seja, as regras implementadas por os países em termos de venda de armas, venda de equipamentos militares, fazem com que a empresa se sinta muito condicionada. Ou seja, eu acho que são empresas que dependem de muita coisa alinhada para correrem bem. E quando isso acontece, é algo que eu não quero estar presente, porque significa que o meu dinheiro está investido em algo muito, muito sensível e que qualquer dinâmica que mude no governo, nas leis ou no budget, neste caso para a defesa, vai afetar por completo a empresa e com isso vai afetar por completo o meu investimento. Então, por isso, sinceramente, não é algo que eu me focaria muito. Aqui, a terceira pergunta é Bitcoin versus Mag 7. O que é Mag 7? São as 7 magníficas empresas, ou seja, as grandes empresas que são basicamente a Apple, a Tesla, a Amazon, a Netflix, a Google, a Nvidia. Acho que me está a faltar algum. Mas pronto, são estas, são estas empresas todas. Às vezes é difícil decorar as empresas todas. Mas basicamente esta pessoa quer saber o que é que eu optaria por Bitcoin ou por Mag 7. E a minha resposta aqui é muito fácil. Mag 7, sem qualquer tipo de dúvida. Porquê? Eu já expressei várias vezes a minha opinião sobre este tema. Vou um bocadinho contra a norma aqui, mas é a minha opinião. E ainda está para chegar alguém que me vai dar razões válidas para eu mudar o meu ponto de vista, que é a Bitcoin não é um investimento. A Bitcoin é especulação. Ou seja, quando nós colocamos dinheiro em Bitcoin, não podemos dizer que estamos a fazer um investimento. Nós estamos a especular que o movimento da Bitcoin vai subir em vez de descer. É a única coisa que estamos a fazer. E porquê que eu digo isto? Por exemplo, se nós olharmos para uma empresa qualquer na Bolsa de Valores, nem precisa ser nenhuma destas Mag 7, pode ser qualquer uma delas, nós ao olharmos para aqui, para este tipo de empresas, o que acontece é, nós conseguimos ver que eles têm edifícios, têm fábricas, têm estoque, têm dinheiro em caixa, têm patentes, têm muita coisa, ou seja, têm mesmo muita coisa. Tudo isso tem um valor, ou seja, se nós somarmos tudo isso, isso tem um valor. E, obviamente, que nós, tendo essa componente física, e não só física, por exemplo, uma marca também tem valor. Não é um valor real, mas é um ativo intangível, como se costuma dizer. É algo que não se consegue tocar, mas que tem valor na mesma. Ou seja, nós temos que juntar os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. E aí, com a junção de tudo isso, nós conseguimos calcular o chamado valor intrínseco dessa empresa, que é o valor justo para pagar por essa empresa. Numa Bitcoin isso não existe. E quando eu digo Bitcoin, digo qualquer uma das criptomoedas. Atenção, não existe isso. Porquê? Porque não dá para nós calcularmos o valor intrínseco de uma moeda. Ou seja, nós não conseguimos entender que pagar, vamos imaginar, $1000 por uma Bitcoin é o valor intrínseco, é o valor justo. Porquê? Porque não há nada que nós nos consigamos basear para chegar a um número desses. A única coisa que eu acho que poderia ser perto disso seria quanto é que custa neste momento minerar uma moeda.
E aí talvez consigamos chegar a uma espécie de um valor intrínseco, mas acaba por não nos dizer grande coisa sobre isso. Ou seja, e por isso é que as criptomoedas, e nomeadamente Bitcoin, Ethereum e todas as outras moedas mais pequenas, são produtos incrivelmente voláteis. Porquê? Porque basicamente as pessoas pagam o que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Não tem qualquer tipo de ligação entre preço e valor, ou seja, sendo o preço o que nós pagamos e o valor o que nós recebemos. A única questão aqui é preço. E então, se a única questão é preço, as pessoas podem pagar valores exorbitantes porque se a pessoa a seguir estiver disposta a pagar mais, ela sobe. E se a pessoa a seguir estiver disposta a pagar mais, sobe também. E continua sempre assim. E isso é especulação, ok? Por isso, eu aqui nem sequer tenho qualquer dúvida em selecionar Mag 7 em prol de Bitcoin. Com isto eu não quero dizer, atenção, que uma pessoa não deva colocar dinheiro em Bitcoin. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, eu acho é que é importante colocar, se quisermos ter uma percentagem de capital de risco no nosso portfólio, que nunca ultrapasse os 5%, por exemplo. Ou seja, é dinheiro para brincar, por assim dizer. Tanto pode correr muito bem como pode correr muito mal. Agora, pessoas que apenas colocam todo o seu dinheiro em várias criptomoedas, eu acho que isso não pode ser investimento sequer. Não pode ser considerado um investimento. Na minha ótica, atenção. Tudo o que eu digo aqui é a minha opinião. E lá está, eu continuo a dizer, ainda está para vir alguém que me prove o contrário, mas para já continua a ser esta a minha opinião. Então, a quarta pergunta é: boa altura para reforçar posições ou o mercado vai cair ainda mais? Esta é uma pergunta que também me fizeram com alguma recorrência esta semana, porque, quer queiramos, quer não, o mercado desceu imenso e as pessoas acabam por tentar perceber o que é que vão fazer numa descida tão grande, principalmente investidores recentes, que é a primeira vez que estão a ser expostos, se calhar, a uma descida tão grande e a verem o seu capital todo no vermelho e a perderem dinheiro. Então acabam sempre por tentar perceber o que é que devem fazer aqui. É assim, em primeiro de tudo, respondendo à primeira parte da pergunta, será uma boa altura para reforçar posições? Sim, sem dúvida, porque assim, o grande objetivo, e é o que este projeto anda toda à volta disto, é o que eu defendo, é o que eu acredito, é que nós devemos comprar os excelentes negócios abaixo do seu valor intrínseco. Este é o único lema que eu tenho e é para isso que eu analiso negócios todos os dias, faço investimentos todos os dias, estudo sobre empresas, estudo sobre economia, para chegar a este intervalo de pouquíssimas empresas no mundo que entram dentro destas características, que é, então, serem as melhores empresas do mundo e conseguir entender quando é que elas estão abaixo do seu valor intrínseco. Este é o único objetivo que eu tenho a investir. Agora, é pelo menos a minha filosofia. O objetivo é ganhar dinheiro, mas a filosofia é esta. Agora, a questão aqui que é importante nós também termos em conta é que se as ações começam a descer, muitas pessoas se calhar começam-se a afastar e começam a ter medo e começam a vender os seus ativos com medo de perder ainda mais dinheiro. E isso é exatamente o que vocês não devem fazer. Porque, vamos imaginar um cenário. Se vocês vão a um supermercado e veem promoções, ou seja, veem produtos abaixo do preço normal, vocês ficam super contentes, porque podem comprar o mesmo produto abaixo do preço que ele é normalmente vendido. E quando, por exemplo, nós olhamos para um produto, vamos imaginar uma garrafa de uma bebida qualquer que nós gostamos. O facto de ela estar mais barata não significa que o produto perdeu qualidade, certo? Ou seja, não significa que o que está lá dentro é de inferior qualidade ao que era, não significa que o produto se está a deteriorar de alguma maneira, é exatamente o mesmo produto. E simplesmente o vamos comprar abaixo do preço normal e nós ficamos todos contentes, porque quem é que não gosta de uma boa promoção? É exatamente isso que está a acontecer no mercado neste momento. A maior parte das empresas que nós vemos a descer só estão a descer porque todo o mercado está a descer também. Nada mudou na empresa. Os fundamentos da empresa continuam exatamente iguais. A empresa continua a ser de grande qualidade, é uma máquina produtora de dinheiro,
é destacada da sua concorrência, tem uma boa faturação, tem um bom lucro por ação, tem umas margens altas, nada mudou. Simplesmente ela está a descer porque todo o mercado está a descer também. E é isto que nós temos que ter em conta. É que nem sempre quando uma ação desce significa que o negócio está a deteriorar. Os melhores negócios do mundo neste momento estão todos a descer. E isto não significa que eles estão todos a perder qualidade. Significa que estamos a passar por um período de alta volatilidade e com isso podemos comprar os melhores negócios do mundo a preços reduzidos. Com isto não quer dizer que sempre que eles começam a descer que devemos logo comprar. Temos mais uma vez que nos debruçar sobre o valor intrínseco dessa empresa, ou seja, entender, e a maneira como eu calculo o valor intrínseco é baseando-me no fluxo de caixa da empresa, que para mim é a métrica mais importante de um negócio. Um negócio vale o fluxo de caixa livre que irá produzir no futuro. Tão simples quanto isto. Nós estamos neste momento a pagar X por um negócio porque acreditamos que no futuro ele vai ganhar ainda mais dinheiro e com isso o nosso investimento vai subir ainda mais. Esta é a base de investir na Bolsa de Valores. E então, neste caso, se nós percebemos que ela não se está a deteriorar, então porquê é que não a compramos? Não faz sentido nenhum. Se ela estiver abaixo dessa métrica, não há sentido em não o comprarmos. Agora, respondendo à segunda parte da questão, o mercado vai cair ainda mais? Esta é uma pergunta que é literalmente impossível de responder. E porquê? Porque ninguém consegue prever o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, depois da amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. E quem vos disser isso, das duas uma, ou está simplesmente a mentir, ou então não sabe nada sobre o mercado. Isto é uma ideia que é muitas vezes falada, e por acaso já não sei quem é que disse esta frase, mas é uma frase que ficou sempre comigo na cabeça. Porque hoje nós vemos, toda a gente fala sobre o que é que vai acontecer, toda a gente diz que estamos numa crise, toda a gente diz que o mercado vai descer, toda a gente diz que isto é uma bolha, e temos pessoas que todos os anos dizem a mesma coisa. Assim, algum dia elas vão acertar, é verdade. Mas, porque assim, se nós dissemos todos os anos a mesma coisa, algum dia nós vamos estar certos, não é? Agora, é muito importante, principalmente para quem é um investidor iniciante, de ter em conta que lá porque toda a gente está a vender, não quer dizer que nós devemos vender. Muito pelo contrário. Quando as pessoas começam a vender, nós devemos começar a comprar. Quando as pessoas começam a comprar muito e a ser gananciosas e a pagar muito mais do que o que deviam pagar, nós devemos começar a vender. É assim que se investe de forma correta. Por isso, resumindo, é uma boa altura para reforçar posições, sem dúvida, mas escolhendo muito bem onde é que vamos investir e escolhendo muito bem as posições e o quanto é que vamos pagar por elas. E o mercado, será que o mercado vai continuar a cair? Não faço a mínima ideia. Se eu te dissesse que sim ou não, estaria-te a mentir, porque não consigo prever, nem ninguém consegue prever o que vai acontecer. A quinta pergunta: o que é que se passa para esta correção dos mercados em 2025? É assim, eu acredito que há vários fatores que se juntaram e que estão a fazer com que isto esteja a acontecer. Em primeiro de tudo, as tarifas que o Trump implementou em vários países. Ou seja, estas tarifas comerciais e esta guerra comercial que está então entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos e o México, e os Estados Unidos e o Canadá. E também já se fala, talvez no futuro, de imposições também à Europa, mas para já ainda nada foi anunciado oficialmente. Foi mais uma cena que o Trump disse para variar. Agora, a grande questão aqui é, estas tarifas afetam muito não só em termos económicos, porque basicamente estamos a taxar certos produtos para eles poderem entrar no país e por isso as pessoas, as entidades que as compram têm que pagar mais por elas e por isso também têm que vender mais caro. E isto basicamente é implementado para que só os produtos estrangeiros sejam taxados, para que os produtos americanos fiquem mais baratos do que os produtos estrangeiros. Se me perguntarem, eu acho que este modelo não é um modelo que faça muito sentido, na minha opinião, porque no final das contas, quem é que paga isto? É o consumidor. Não é mais ninguém que vai pagar isto. Não é o país estrangeiro que vai pagar isto. O único impacto que pode haver é que eles vão vender menos, ok? Mas no final, quem sai prejudicado são os cidadãos do país. Porque eles é que têm que pagar mais pelo mesmo produto.
mas eu acho que as pessoas têm uma ideia um bocadinho errada do que é que são as tarifas e como é que elas funcionam. Principalmente o Trump, que adora tarifas. Pronto, isto aqui, esta implementação de tarifas cria muitas tensões comerciais. E com isto, a partir do momento em que há tensões entre os Estados Unidos e a China, o México e o Canadá, ainda por cima, principalmente países que estão super próximos do Canadá e o México, e depois também o seu principal concorrente em termos económicos, que é a China, este tipo de tensões cria, lá está, como eu falei, muita incerteza. Porque aqui já entramos não só em termos económicos, mas em termos políticos, em termos geopolíticos. E a partir do momento em que há tensões entre os países, as empresas param um bocadinho todos os projetos que tinham, ou pelo menos desaceleram um bocadinho os investimentos que tinham, porque querem ver no que é que isto vai dar. E quem é que vai sair mais penalizado disto tudo? Por exemplo, empresas americanas em que o seu foco é importar produtos da China, do México, e também do Canadá, que é imensa coisa. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito simples. 80 e tal por cento da cerveja consumida nos Estados Unidos vem do México e do Canadá. Ou seja, só para estarmos aqui a entender um bocadinho da dimensão disto. Produtos para jogos, produtos de brinquedos, por exemplo, vem tudo da China. Há uma grande percentagem que vem da China. E estes são impactos que se vai começar a sentir agora, porque isto foi anunciado no início deste mês, e eu também já vou falar um bocadinho mais sobre isso. Isto cria muitas tensões e acima de tudo, incerteza. Incerteza é igual a volatilidade. Tão simples quanto isso. Depois aqui, obviamente que também, outra coisa que está ainda a adicionar para além das tarifas e destas tensões comerciais é também a guerra, porque nós neste momento continuamos com uma guerra. Esta guerra, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra que já se estende há 3 anos. É uma guerra que continua e que não parece estar a parar, e agora com o Trump a vir para a Casa Branca, isto está a tremer ainda mais, porque estamos a falar de tópicos muito sensíveis de uma maneira muito banal. E acho que as coisas têm que se acalmar um bocadinho, porque estamos a mexer com a vida de milhões de pessoas. Mas pronto, isto lá está, também cria muita instabilidade. Guerra nunca é uma coisa boa, não só em termos económicos, obviamente, em termos políticos, e acima de tudo em termos humanos. Como é que é possível no século XXI termos guerras? Lá está, é uma coisa que a mim me ultrapassa, e isto aqui já estou a dar numa vertente um bocadinho mais pessoal, já que aproveito para falar um bocadinho sobre este tópico. Eu fico incrédulo como é que é possível nos dias de hoje, com a informação que nós temos hoje, com a quantidade de modernização da sociedade, ainda haver guerras físicas, pelo menos. Pensei muito mais que as guerras seriam, e acredito que vão ser mais tecnológicas, ou seja, ataques a sistemas operativos, ataques que podem deixar, sei lá, cidades sem eletricidade, cidades sem água, mas nunca seria uma guerra militar. Ou seja, lá está, não há muito mais que eu possa adiantar, mas isto foi só um desabafo aqui. Depois, também há outros aspectos, para além das tarifas, das tensões comerciais e da guerra, há também questões regulatórias. Ou seja, por exemplo, eu vou dar o caso da Google, que é a empresa que está a ser mais afetada com isto tudo. Ou seja, eu já fiz alguns conteúdos sobre a Google. Ela está a ser julgada nos Estados Unidos por monopólio nas pesquisas e por monopólio na publicidade online, e está também a ser julgada na China pelo seu sistema Android, que também a China acredita que está a fazer práticas anticompetitivas. Ou seja, questões regulatórias fazem com que as ações deixam imenso, e principalmente de uma empresa deste tamanho. A Google está a ser atacada de todos os lados, e questões regulatórias como estas, empresas em tribunal, processos prolongados, e já não é sequer um processo de concorrência, ou seja, da Google versus a empresa X. Não, é um país inteiro, é o governo dos Estados Unidos, é o governo da China contra uma empresa. Isto realmente, e viu-se, a ação da Google está a descer imenso nos últimos tempos, por causa de tudo isto, mais o que está a acontecer no mercado, e agora também adicionando a isso, mais as questões regulatórias, e isto afeta muito a empresa. E também,
Agora, o último ponto que eu acho que também é importante para entender o porquê desta correção tão grande é que algumas das empresas principais do mercado, ou seja, aquelas 7 magníficas que eu já falei, algumas delas tiverem resultados fracos. A verdade é essa. E isso também, quer queiramos, quer não, nós neste momento estamos a depender imenso dessas 7 empresas. O que acontecer com essas 7 empresas é o que basicamente vai acontecer com o mercado inteiro. Isso acaba por criar uma dependência muito grande de certos negócios, é verdade. Mas aqui também é muito importante de termos em conta que isso é algo que está a acontecer. Ou seja, as empresas tecnológicas movem o mercado inteiro. Se algumas dessas empresas começam a anunciar resultados abaixo do esperado, o mercado vai descer inerentemente. Não há muito que possamos fazer. E aqui, lá está, isto também está a puxar todo o mercado para baixo. Ou seja, como nós vemos aqui, também temos ainda as taxas de juros. As taxas de juros ainda não estão no patamar que se pretende. Então isso também contribui para a descida do mercado. Por isso temos vários fatores. Temos as taxas de juros, tarifas que estão a ser aplicadas a outros países por parte dos Estados Unidos, tensões comerciais, guerras que ainda estão a acontecer. Temos 2 guerras a acontecer ao mesmo tempo, questões regulatórias em certas empresas gigantes tecnológicas e, por fim, também temos fracos resultados de algumas dessas empresas. Por isso temos 6 coisas a acontecer ao mesmo tempo. E isto é o que faz o mercado descer. A sexta pergunta: o que fazer quando a carteira está a derreter? Comprar mais ou vender as que têm lucro e reinvestir? Aqui entramos um bocadinho mais na questão que eu falei também há pouco, ou seja, quando o mercado desce são os saldos para os investidores. E se nós tivermos a oportunidade de comprar excelentes negócios ou reforçar posições que nós já temos e que por várias razões, principalmente as que eu enumerei, fizeram com que o mercado descesse, então neste caso nós devemos aproveitar essas oportunidades para investir em negócios que nós acreditamos. Isso é o mais importante de tudo. É nós continuarmos com a nossa estratégia de investimento, continuarmos com a nossa ótica de ver as empresas e o que é que nós pretendemos para o nosso portfólio e aproveitar este tipo de quedas para aumentar ainda mais as nossas posições. Porque não é propriamente todos os dias que empresas como as que nós vemos hoje em dia a cair, caem. Ou seja, há muitas empresas que é incrivelmente difícil de nós termos oportunidades de entrar nelas novamente, porque a empresa simplesmente não para de subir durante anos e anos e anos. Então estas oportunidades devem realmente ser muito bem pensadas e aproveitadas, acima de tudo. E agora, a última pergunta de todas, que é a sétima pergunta. Se tivesses 50 mil euros para começar em ETFs e REITs, em quais investirias? Em primeiro de tudo, eu nem sequer optaria por REITs para colocar dentro do meu portfólio. Porquê? Se nós formos analisar o comportamento dos REITs, os REITs, por exemplo, dependem muito das taxas de juros. Ou seja, eles precisam de se endividar para poderem comprar mais prédios, hotéis, casinos, escritórios, o que quer que seja, para então poderem receber essas rendas e nos passarem 90% desse montante. E é por isso que eles são considerados REITs. Mas eu acho sinceramente que se nós formos ver o período gigante em que os REITs estão em queda, já se está a arrastar há imenso tempo, primeiro, não é propriamente um ativo que me interesse pessoalmente. Não tenho um grande interesse pelo mercado imobiliário, nunca tive. Sempre fui um apaixonado pela Bolsa de Valores e por ações. Com isso não quer dizer que vou ignorar oportunidades só porque não é algo que eu esteja tão atento. Mas se nós formos analisar ações individuais e REITs, nada tem a ver. O custo de oportunidade em ações é muito melhor do que em REITs, nem há comparação possível. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos 1000 euros para investir só e colocamos 1000 euros em ações individuais ou 1000 euros em REITs, o facto de nós o colocarmos em ações vai ser muito melhor do que em REITs. E é isto que nós não nos podemos esquecer, porque se nós colocássemos esses 1000 euros em REITs, o tempo que esse dinheiro está ali parado e não em ações significa que nós estamos não só a perder dinheiro caso o rate deixa, mas também estamos a perder o tempo que aqui ganharíamos ao colocar em ações. E isso é o chamado custo de oportunidade, é entender onde é que o nosso capital está melhor investido, se no ativo A, neste caso numa empresa A, ou na empresa B.
isso é uma das coisas mais importantes, porque o tempo só pode estar a ser aproveitado mediante o ativo que nós selecionarmos. Se nós selecionarmos um ativo mau, então simplesmente perdemos capital e tempo. Ok? E se selecionarmos um ativo bom, estamos a ganhar capital e a aproveitar o tempo desse dinheiro estar ali parado a render naquele ativo e não noutro qualquer. E lá está, eu não vejo qualquer tipo de oportunidade em investir em REITs. Mais uma vez digo, claro que é opinião polémica, claro que há muitas pessoas que vão dizer, ai não, REITs é muito melhor. Ok, tudo bem. Eu aqui, isto aqui acaba já não ser só a minha opinião, é baseada em factos. E realmente não há que enganar-se. Nós fomos analisar a performance de ações individuais e de REITs, nem sequer há comparação possível. Nem há comparação possível. Se ainda me dissessem ações e imóveis, mesmo assim as ações são superiores, mas se me dissessem ações e imóveis, está mais ou menos perto, mesmo assim as ações são melhores. Mas em REITs a comparação nem sequer dá para ser feita. Pronto. Olhando para esta pergunta, ou seja, se eu tivesse 50 mil euros para começar, onde é que eu colocaria o meu dinheiro? Claro que isto é mediante os meus objetivos, mediante a fase de vida em que eu estou e, acima de tudo, o meu conhecimento. Porque assim, eu consigo olhar para esta pergunta de duas óticas diferentes, que é, se eu que estivesse a começar com 50 mil euros sem saber nada, é uma coisa. Já teria um tipo de decisões. Se eu começasse com 50 mil euros e com o conhecimento que eu tenho hoje, faria uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se eu começasse a investir com 50 mil euros sem ter qualquer tipo de conhecimento, muito provavelmente eu optaria só por ETFs, porque lá está, eu tenho que colmatar a minha falta de conhecimento com ativos diversificados. Assim reduzo o meu risco. Eu tenho que reduzir o risco até ter o conhecimento suficiente para poder arriscar um bocadinho mais. E então nós temos que procurar ativos diversificados para colmatar essa ausência de conhecimento que aumenta o nosso risco. Então, sinceramente, eu fazia o beabá. Fazia literalmente ETF do SP500 e quem sabe também um ETF da Nasdaq para ter ali um bocadinho mais de ganhos, mas eu não sairia muito daí, sinceramente, porque se eu não sei analisar uma empresa, se eu, por exemplo, não tenho tempo, não tenho disposição para aprender ainda mais, então tenho que focar-me em algo que é naturalmente diversificado e que me vai permitir ter o dinheiro investido no mercado sem que eu tenha que estar constantemente a controlar esse investimento. E não há melhor que isto do que então investir em ETFs. E eu optaria por esses dois. Claro que há muitos outros ETFs que se podia escolher, mas fazendo o beabá, indo pela base que funciona, pelo menos que tem funcionado até agora. Claro que uma pessoa não se pode basear em retornos passados para prever retornos futuros, mas isso era o que eu faria se eu estivesse nessa posição. Mas, por exemplo, se eu estivesse a começar com 50 mil euros com o conhecimento que eu tenho hoje, já não optaria sequer por ETFs, optaria só por ações individuais, porque é de longe, para mim, o melhor ativo que existe. E acho que aqui é muito importante nós entendermos um bocadinho o que é que seria investir em ações. Por exemplo, eu tenho vários critérios que eu gosto de olhar para ações. E, acima de tudo, quais são esses critérios? É faturação a subir, é também lucro por ação a subir, é também vários outros exemplos, também tem aqui alguns. O retorno sobre o capital investido a subir, ou seja, não ser preciso investir muito para ter um grande retorno, margens grandes, que sejam acima do mercado, obviamente. Tudo isto, todas estas métricas que eu estou a dizer, faturação, lucro por ação, também o fluxo de caixa, obviamente, fluxo de caixa livre, e todas estas componentes têm que ser todas acima da média do mercado, todas, porque senão estamos a ganhar exatamente a mesma coisa que o mercado e então mais vale investir no SP500. Eu pretendo que o meu portfólio contenha só este tipo de empresas com características muito específicas. Depois, outras coisas que também as pessoas acabam por se esquecer completamente e é algo que ninguém fala, eu não vejo ninguém a falar sobre isto, e é realmente uma coisa muito importante. Pelo menos cá em Portugal, nunca vi ninguém a falar sobre isto, que é Stock-Based Compensation. O que é Stock-Based Compensation? Eu sei que tem um nome assim muito pomposo, mas é uma coisa muito simples. Ou seja,
Se uma empresa tem um número de ações em circulação e continua, e vamos imaginar, começa a imprimir, a criar cada vez mais ações, significa que as ações que eu tenho valem cada vez menos. Porquê? Porque se há mais ações em circulação, as ações que já existem valem cada vez menos. O contrário também acontece. Se uma empresa começar a comprar algumas das suas ações de volta e a ter menos ações em circulação, significa que as minhas ações dessa empresa valem mais porque há menos em circulação. E isto é uma coisa muito importante de se ter em conta, porque nós às vezes esquecemos de que o facto de uma empresa emitir mais ações faz com que essa empresa esteja a diluir o investidor. E isso é uma excelente maneira de afastar investidores qualificados. Porque se as minhas ações ao longo dos tempos estão a valer cada vez menos porque há mais ações em circulação, eu tenho que me basear nisso para tomar decisões de investimento e perceber se realmente compensa eu ter as ações que tenho neste momento lá. E isto é uma coisa que principalmente acontece muito nas empresas tecnológicas. Porque as empresas tecnológicas são empresas que, normalmente, quando contratam um colaborador, não só lhe pagam o salário, como também lhe dão bónus em ações, ou seja, dão-lhes ações da empresa como um incentivo para eles aceitarem essa proposta em vez de outra empresa qualquer. E a partir do momento em que essas empresas começam a contratar colaboradores e emitem mais ações, isso está a diluir o investidor que já existe. Estão a ser criadas cada vez mais ações e então o lucro efetivo da empresa, o cash flow da empresa, vale menos. Porquê? Porque temos que descontar essas ações que estão a ser criadas. E isto é uma coisa muito importante de se ver e que, mais uma vez digo, ninguém está a falar. Mas basicamente, de forma muito resumida, porque eu alongo-me muito nos temas, basicamente aqui é, se eu estivesse a começar sem qualquer conhecimento, optaria por ETFs, neste caso SP500 e Nasdaq. Se eu estivesse a começar com o conhecimento que eu tenho hoje e com esse montante de 50 mil euros, eu optaria por ações individuais só e com estas características. Tem que ser negócios com estas características e digo-vos já que não é muito fácil de encontrar e por isso é que são excelentes investimentos, porque se fossem iguais aos outros todos, toda a gente investia neles, não é? Muito bem, agora vou falar-vos de os conteúdos da semana. Eu fiz 3 conteúdos esta semana. Foram conteúdos sobre, o primeiro sobre a Ryanair e como é que a Ryanair dominou por completo o mercado europeu. Aqui eu não vou alongar muito porque acho que os vídeos agora já explicam muito desse conceito de forma muito rápida, por isso não me vou alongar muito. Mas aqui foi basicamente os 3 pontos que eu achei que fariam mais sentido de destacar aqui é os custos operacionais muito baixos. Ou seja, o que eu noto muito na Ryanair é que é uma empresa incrivelmente eficiente. Ou seja, é tentar ter o mínimo de custos possíveis, ir para aeroportos secundários, por exemplo, onde aterrar e os custos de estar lá parados são muito inferiores, e também estas empresas aproveitam-se do facto desses aeroportos terem muito menos movimento para negociarem melhores contratos com eles, porque acabam por ser vantajoso para esses aeroportos ter uma companhia aérea da dimensão da Ryanair lá a aterrar, e se o acordo não correr bem, sai imenso movimento para outro aeroporto qualquer. Então, eles também usam muito isso. Usam praticamente só o mesmo modelo de avião, e assim também poupam em manutenção, em peças, poupam também na formação dos pilotos, porque são todos formados na mesma aeronave e as peças são todas a mesma aeronave, os mecânicos só funcionam com aquela aeronave, ou seja, super eficiente. Rotas estratégicas muito bem planeadas, acima de tudo. Eu acho que o facto de eles estarem em aeroportos secundários e saírem muito dos aeroportos principais previne atrasos, previne, por exemplo, como é o caso dos aeroportos aqui em Lisboa, que estão a arrebentar pelas costuras, principalmente o aeroporto de Lisboa, em que os aeroportos têm que andar ali no ar, à espera para poderem aterrar, e isso, a partir do momento em que
cada voo vai atrasando cada vez mais, vai começando a chegar, os voos finais vão começar a ficar muito atrasados, e isso é uma perda de dinheiro para a empresa. E depois também tem, acho que aí é que realmente eles foram muito estratégicos, foi também no modelo sem extras. E que basicamente atrai os clientes pelo preço, ou seja, o preço das viagens é muito barato, mas depois é basicamente só isso. Se quiseres escolher o lugar, tens que pagar. Se quiseres levar bagagem, tens que pagar. Se quiseres comer no avião, tens que pagar. Ou seja, tudo isso são extras. Tem vendas a bordo e tudo isso. Ou seja, é aí que eles vão buscar grande parte da sua receita como empresa. E acho que isto realmente foi uma estratégia muito interessante por parte da Ryanair. E não conheço assim nenhuma que seja tão eficiente como a Ryanair, de longe. O segundo conteúdo da semana foi o da Estée Lauder, que apostou demais na China e perdeu, ou seja, a Estée Lauder é um conglomerado gigante de beleza, e que apostou imenso na China, fez investimentos gigantescos na China, e esses investimentos não tiveram o retorno esperado. Houve uma grande queda na procura de produtos de beleza e de luxo na China, porque também no fundo a economia está a desacelerar um bocado, o target, que são as pessoas mais jovens, estão a mudar um bocadinho o que eles querem, mas eu também já vou falar disso porque foi o terceiro conteúdo. E também aqui foi um bocadinho a falta de diversificação para outros mercados, ou seja, eles apostaram tanto na China, acreditaram que a China seria realmente o bote salva-vida da empresa, que com tanta concorrência a aparecer, mesmo as marcas locais começaram a aparecer, começaram a perceber o que é que os chineses queriam e o que é que os jovens, acima de tudo, queriam, e aproveitaram esses dois por estarem dentro do país e começaram a vender muito mais, a faturar muito mais, e com isso o dinheiro que antes era gasto em produtos Estée Lauder foi para marcas locais. E também com o incentivo de apoiar as marcas locais e tudo isso também ajudou muito. O terceiro conteúdo foi mesmo sobre as vendas do luxo estarem a cair, ou seja, a LVMH, que é um grande grupo de marcas de luxo, também acabou por perder bastante com esta venda. Porquê? Acima de tudo, quais são os grandes pontos aqui chave do luxo estar a desacelerar na China? Porque é o maior mercado do luxo do mundo e a economia está a abrandar também por a parte imobiliária, também não está muito famosa lá. Acabam por... Os jovens estão com uma alta taxa de desemprego também, o que também não está a ajudar muito, que é um dos targets principais do luxo também. E depois aqui, a mudança dos hábitos de consumo dos chineses está realmente a ser um ponto fulcral aqui. Porquê? Porque, por exemplo, os jovens lá, e aqui também, já estamos a mudar um bocadinho a perspectiva do consumismo. Ou seja, se calhar agora as pessoas, em vez de preferirem comprar uma mala de $2.000, preferem pegar nesse dinheiro e irem viajar, irem conhecer outros países, irem ter outras experiências. Ou seja, ter uma experiência mais real, no mundo real, do que trocar esse mesmo montante por um bem físico. Acho que já se começa a notar um bocadinho mais essa tendência, e principalmente com as redes sociais, as pessoas também já estão a começar a ficar cansadas do irrealismo, do mundo perfeito, das expectativas que se colocam lá em cima, e que no final das contas nós percebemos que nem as pessoas que fazem isso acreditam naquilo, passam uma imagem de que tudo é perfeito e que são incrivelmente infelizes a tentar passar constantemente uma mensagem que é errada. E depois também aqui, obviamente, as tensões comerciais também estão a afetar o poder de compra, ou seja, todas estas situações que estão a acontecer em termos de tarifas e guerras comerciais, geopolítica, também está a afetar, obviamente, este segmento. Este segmento é um setor que acaba por não ser muito afetado nas crises, mas agora está mais a ser afetado por uma questão de mentalidade. As pessoas já começam a ver o luxo de outra maneira, mas também, por outro lado, eu acho que isso é só um segmento do target. Há outro segmento que ainda tem muito aquela coisa de querer impressionar, de associar a sua marca ou o que ele veste a um estatuto social. É assim, enquanto existir a necessidade de nos sentirmos superiores e aceites e bem vistos, o luxo vai sempre ser alguma coisa que vai estar presente na economia mundial. Mas realmente já notamos aqui uma tendência grande de
calma no luxo e no desaceleramento das compras e com isso desaceleramento das faturações e dos lucros destes negócios em específico. Agora, quero abrir aqui um novo segmento, que é o segmento de notícias da semana, porque eu acho que também é importante fazermos aqui uma espécie de um resumo de tudo o que aconteceu durante a semana, em perguntas, nos conteúdos da semana e também em notícias da semana. Eu destaquei aqui 4 notícias que acho que foram as mais importantes desta semana, também para vocês acabarem por ter aqui tudo num sítio só. Aqui temos, em primeiro, na terça-feira, dia 4, foi então a implementação das tarifas dos Estados Unidos, ou seja, entraram realmente em vigor estas tarifas que afetam os países que eu já mencionei. E basicamente aqui aumentam os custos para as empresas americanas, neste caso, porque empresas que precisam de peças, empresas que trabalham muito com o mercado chinês para trazerem esses produtos para cá vão ser mais taxados, vão ser influenciados, ou seja, lá está, como eu disse, isto não afeta só o país que foi que foram atribuídas essas tarifas, afeta também as empresas americanas e os consumidores americanos. Com esta situação de anunciar tarifas e depois implementar estas tarifas, porque, por exemplo, no dia 4 elas entraram em vigor, mas elas já tinham sido anunciadas mais. Por exemplo, aqui, atenção, também é importante falar aqui de uma coisa, é que elas foram implementadas, mas mais uma vez foram adiadas para abril. Mas o facto disto estar tudo presente, estas notícias todas estarem todas presentes, afeta imenso o mercado. E no dia 4 era colocar isto em prática, mas depois, mais uma vez foi adiado, mais uma decisão estranha do Trump, para variar. Depois, na quinta-feira, dia 6, o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros em 25 pontos base. Ou seja, isto sempre que se coloca esta descida da taxa de juro é sempre para que a economia se estimule, para que a economia comece novamente a gastar mais. Ou seja, neste caso, quando se deixa o juro, significa que o dinheiro está mais barato, ou seja, tanto as empresas como pessoas individuais, ao recorrer a créditos, ao recorrer a financiamentos, vão pagar menos do que o que pagavam quando a taxa era superior. E isso incentiva as pessoas a gastarem mais, principalmente compras que sejam necessárias crédito, ou seja, sei lá, uma casa, um carro, ou seja, grandes despesas, por exemplo, mobilar uma casa, sei lá, colocar uma piscina em casa, ou seja, esse tipo de fazer obras na casa, por exemplo, ou seja, esse tipo de despesas grandes são as principais afetadas com este tipo de taxas. Aqui, por exemplo, isto acaba por beneficiar empresas que estejam endividadas e com custos de financiamento mais baixos, ou seja, empresas que têm muita dívida ou que pretendem recorrer à dívida acabam por ficar um bocadinho mais incentivadas a poder investir, porque sabem que não só a dívida baixou, como também ao recorrerem à dívida vai ficar mais barata. Mas isto obviamente que acaba sempre por refletir um bocadinho das preocupações com o crescimento económico, ou seja, muitas das vezes quando o crescimento económico está a estagnar, baixa-se a taxa de juros para ver como é que a economia reage e se dá para subir um bocadinho o consumo. Isto aqui é muito importante saber gerir muito bem, porque se nós continuarmos a descer a taxa de juro e a inflação com isso disparar, vamos ter que subir outra vez a taxa de juro, vai afetar muito a economia outra vez e vamos ter que esperar que ela baixe novamente outra vez para que a economia se estabilize. Por isso, isto tem que ser feito com muita cautela, com muita calma. Tanto o Banco Central Europeu como a Federal Reserve nos Estados Unidos têm que descer os juros com calma, não podem descer muito abruptamente porque isso vai fazer disparar a inflação outra vez e vamos ter que colocar os juros todos outra vez e isso lá está, afeta projetos de longo prazo, afeta empresas que queiram entrar em certos países que já não vão entrar porque querem esperar pelo que vai acontecer. Isto realmente é importante. Depois, na sexta-feira, dia 7, o relatório de empregos dos Estados Unidos reportou um aumento de 151 mil postos de trabalho e a taxa de desemprego subiu
para 4,1%. Ou seja, quando a taxa de desemprego sobe, isso é um indicador muito importante, porque se há mais desemprego, há menos poder económico e então há menos crescimento da economia. Ok? E aqui, apesar de ter havido um aumento do número de empregos disponíveis, também aumentou a taxa de desemprego. E aqui realmente a criação de empregos também foi abaixo das expectativas, apesar de terem sido criados 151 mil novos empregos, foram abaixo do que estava previsto. E aqui também é importante termos em conta que a subida do desemprego também sinaliza, como eu disse, um abrandamento da economia. Se a economia abranda, então vai ter que se descer um bocadinho mais a taxa de juros novamente para subir sem que afete a taxa da inflação. Lá está, isto é muito, muito, muito difícil de... Eu acho que é das coisas mais difíceis em termos económicos é ajustar a descida da taxa de inflação. E temos, por exemplo, países que sofreram horrores porque nunca conseguiram fazer isto bem. O caso da Argentina, que agora já está numa trajetória um bocadinho diferente, mas durante anos foi um país que não tinha qualquer poder de moeda, era assustador, era uma hiperinflação assustadora em que as pessoas iam ao supermercado de manhã, tinham um preço, à tarde tinham outro e ao final da tarde tinham outro, é assustador. E realmente, se não souberes fazer bem, pode acontecer o caso como a Venezuela, por exemplo. A Venezuela também é um exemplo perfeito de hiperinflação e de falta de controle da inflação. Depois, isto aqui, se a criação de empregos foi abaixo do esperado e se a subida do desemprego também foi algo que não estava previsto, isto pode pressionar um bocadinho a Federal Reserve a ter que ajustar as suas políticas, ou seja, a estratégia que eles tinham pode ter que ser ligeiramente modificada e isso também vai afetar, obviamente, a economia. E por último, a quarta notícia que eu acho que é importante também é que o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu um recorde de 131 mil milhões de dólares em janeiro. Ou seja, isto, o que é que acontece? Quando este déficit, o que é este déficit comercial? É a diferença entre as importações e as exportações do país. Ou seja, se um país precisar de mandar vir coisas do lado de fora versus o que manda do país para fora, para o exterior, é muito mais difícil. Ou seja, se uma empresa fizer importações num número superior ao que faz exportações, então há um déficit comercial, há uma diferença comercial. E aqui, lá está, há um desequilíbrio do que está a acontecer também. Estas tarifas também estão a agravar ainda mais este cenário e vão continuar a agravar ainda mais este cenário, porque as empresas vão ter dificuldade em importar produtos, porque sabendo que se importarem produtos vão ser cobrados uma taxa, então vai-se exportar muito mais. Isso não é uma coisa má, ou seja, exportar é melhor do que importar, mas o desequilíbrio muito repentino disto vai criar um déficit comercial e isto é importante se ter em conta. Isto obviamente que também acaba por, se nós vemos um recorde no déficit comercial, os investidores ficam preocupados com a saúde económica dos Estados Unidos, não é? Então, lá está, incerteza é a pior coisa que pode haver para os mercados. Recordes de déficit comercial também não é bom para os mercados. Então, é o que eu digo, há mesmo muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E agora, também decidi incluir um último novo segmento, que é então as ações da semana. E as ações da semana, eu aqui vou dividir um bocadinho entre as principais vencedoras da semana e as principais perdedoras da semana. Isto aqui tem mais a ver com o movimento que aconteceu nas ações e não só em tudo o que foi anunciado, em vários componentes aqui, mas tem mais a ver com a volatilidade das empresas. Então, vamos começar pela principal vencedora desta semana, que foi então a Broadcom, que é uma empresa americana que é líder também em segmentos dos semicondutores e também de software. É basicamente uma empresa que fabrica chips para dispositivos como smartphones, como também para
tablets, para redes 5G, para servidores, ou seja, está mais nesta parte tecnológica. Também tem uma grande divisão, uma divisão muito forte da empresa, que é na parte de soluções para a inteligência artificial, e obviamente que isto é o que está neste momento a fazer com que as ações subam muito, ações que estejam ligadas a esta parte. E também tem a parte de processadores para data centers. Data centers é uma coisa que é realmente muito importante e que realmente está a gerar uma grande adição de valor ao mercado. E isto realmente acho que é uma empresa que está então muito especificamente a aproveitar essa parte. Ela também fornece software empresarial e também tem ferramentas de cibersegurança e gestão de redes. Então, basicamente, no dia 7 de março, ela subiu quase 9%, e esta semana é difícil de encontrar alguma ação que tenha subido quase 9%. Porquê? Porque anunciou os seus resultados trimestrais e os mesmos foram acima da média. O crescimento foi muito mais impulsionado pela procura de produtos da inteligência artificial e especificamente os semicondutores, não é? Que é algo que é uma peça fundamental para que tenhamos mais capacidade de inteligência artificial. Sem semicondutores é impossível fazê-lo. A receita da inteligência artificial disparou e refletiu a força deste setor em 2025, ou seja, dentro do setor da tecnologia, o setor da inteligência artificial e tudo o que gera, ou seja, todas as partes inerentes e todas as partes importantes para o crescimento da inteligência artificial, seja máquinas EUV, como a ASML, seja semicondutores, como a Taiwan Semiconductor, a Broadcom e outras empresas, GPUs, como a Nvidia, também como a Intel, ou seja, toda esta parte, todas estas empresas fazem no conjunto o aumento da procura por inteligência artificial e, acima de tudo, o aumento da potência da inteligência artificial. É um conjunto de empresas que faz isto, não é só uma. É um conjunto de empresas. E esta empresa é, então, na minha opinião, um negócio que me parece ser robusto em termos de plano de negócio. Depois, em segundo, temos então a Walgreens, que é a segunda maior empresa que opera farmácias nos Estados Unidos. Ela está dentro do grupo CVS. Se vocês forem aos Estados Unidos, há uma CVS em todo o lado. E há um Walgreens em todo o lado. Aqui ela aumentou então mais de 7% a sua ação a 7 de março também. Ou seja, agora na sexta-feira. E porquê que isto aconteceu? Porque houve o anúncio de que a empresa Sycamore Partners, comprou então esta empresa. A Walgreens vai ser então absorvida pelo grupo Sycamore Partners por 10 mil milhões de dólares. E então, normalmente, quando isto acontece, pode haver um bocado de mixed feelings, é verdade, mas aqui correu bem e então o anúncio da compra elevou o valor da ação, que é assim. Isto acaba por ser um efeito um bocado típico, sinceramente. Estava a dizer que havia um bocado de mixed feelings. A maior parte das vezes isso não acontece. Imagina, quando há fusões, aquisições, normalmente as ações sobem. Mas é difícil de alguém conseguir prever o que é que vai acontecer. Mas neste caso foi uma coisa positiva para a ação. Houve um interesse imediato do mercado, mas obviamente que o anúncio não significa que já esteja tudo concluído, então depende um bocadinho do que vai acontecer até à conclusão deste negócio. Assim, na minha opinião, isto faz sentido para quem quer ter um bocadinho de ganhos de curto prazo, é muito mais arriscado, eu não invisto assim, mas sinceramente é um bocado incerto o futuro da empresa no longo prazo. A Sycamore Partners, se nós formos a analisar a fundo, não é propriamente um grupo que tenha um grande track record de fazer coisas boas. Eles já não é a primeira vez que compram empresas e as levam à falência. Por isso, sinceramente, não sei até que ponto é que será um bom futuro para a empresa, mas vamos ver. Depois temos uma empresa que é uma empresa muito conhecida e que muita gente fala, que é então a Palantir, que subiu quase 6% agora também na sexta-feira, porque teve vários contratos com o governo
para fazer então serviços futuros, e também o otimismo pela inteligência artificial também faz muito parte aqui do crescimento da empresa. E depois também houve uma recomendação da Webbush na compra da ação, ou seja, meteram o preço-alvo de $120. Isso também fez com que houvesse um momento um bocadinho mais positivo, que os investidores se sentissem um bocadinho mais confortáveis, e então isso também fez subir um bocadinho a ação. Um, Aqui o crescimento também, desta parte de que cresce como uma fornecedora de software para o governo de Trump e para os projetos de inteligência artificial. Ou seja, já há aqui uma grande ligação por estes contratos governamentais entre a Palantir e a administração Trump para ajudar no crescimento dos projetos grandes que os Estados Unidos têm de inteligência artificial. Acho que aqui já começamos a entrar um bocadinho na parte mais especulativa, porque, como vocês já perceberam, pelo menos pela minha opinião, as coisas estão tão voláteis que neste momento não dá para se basear em grandes estratégias de investimento se a base for a administração Trump. Por isso, eu vou continuar no meu método de investimento, que é excelentes negócios, excelentes preços, e não estar propriamente muito focado nas decisões do governo e no que é que pode subir ou não com base nas decisões do Trump, se é que me faço entender. Prefiro cingir-me à base de tudo, que é a base que eu sempre usei, que é os fundamentos de uma empresa, plano de negócio da empresa, e a força que a empresa tem, o moat que a empresa tem. Temos aqui também uma empresa que eu por acaso desconhecia, que é a AppLovin. A AppLovin é uma empresa de tecnologia focada em publicidade e jogos de telemóvel. Desenvolve uma plataforma que ajuda os anunciantes a promoverem as suas apps e os seus jogos. E ela subiu mais de 4% também aqui na sexta-feira. E também tem aqui, usa muita inteligência artificial para otimizar campanhas de marketing digital e aumentar também as receitas dos produtores de jogos. Também possui um portfólio de jogos móveis próprios que geram muito dinheiro também. Isso, pronto, acabou por gerar aqui um bocadinho um sentimento positivo, porque houve o anúncio de um programa um programa muito expandido de recompra de ações, que eu sou fã de recompra de ações, como já deu para perceber. Isso também ajudou muito a empresa, houve um sentimento muito positivo. Os investidores gostam quando há recompra de ações, porque isto significa que estão a pensar nos investidores, significa também que a empresa acha que se estão a pagar neste momento por ações da empresa é porque a empresa está bem cotada para ser comprada, porque ninguém vai pagar mais do que o que devia pelas suas próprias ações. Então isso também dá um sentimento positivo ao mercado. E basicamente estas foram as grandes subidas desta semana. E em termos de os principais perdedores, foi a Nvidia, que sofreu perdas semanais significativas e uma queda que foi interessante a 3 de março devido aos receios das tarifas com os Estados Unidos e a China, que pronto, já se sabe, e o resto do globo também, que acaba também no fundo por afetar estas empresas. A recuperação recuperou quase 2% a 7 de março, mas não compensou o impacto que foi o início da semana. Por isso, o que ela desceu no início da semana e o que ela subiu no final da semana não foi propriamente otimista. E aqui está a acontecer muito isto, ou seja, a volatilidade do setor da tecnologia e as preocupações com os custos estão a afetar o desempenho, ou seja, o aumento destas tarifas e o aumento dos custos de produtos vai fazer com que haja algum tipo de sensibilidade, aumento de custos. Os investidores preocupam-se sempre com uma empresa que antes vendia produtos a 10 e agora vende a 15, isso vai afetar as vendas inerentemente e vai fortalecer a sua concorrência. Depois também tivemos aqui a Tesla, que desvalorizou durante a semana, teve uma queda de 3% no início da semana. É uma ação que está a ter muita pressão, sinceramente. Isto aqui também acho que é um bocadinho pela influência que tem havido no Elon Musk basicamente entrar no governo, ou seja, o fraco desempenho dele, pelo menos até agora, fez com que basicamente haja muitas incertezas no papel que ele tem no governo, do facto, por exemplo, a mim preocupa-me,
se ele é cara de uma data de negócios e está presente fisicamente numa data de negócios, ele vai ter mais um projeto que vai requerer muita da sua atenção, muito do seu tempo, e as empresas, e os acionistas dessas empresas, e os colaboradores dessas empresas. Ou seja, está a ficar um bocado circo, na minha opinião. Pronto. Hum, a empresa também teve um fraco desempenho em fevereiro, ou seja, 28% de fraco desempenho. Eu lá está, juntando esta questão política, eu acho que não está mesmo a ajudar muito. Eles preocupam-se muito, neste caso, os investidores, com as vendas na China, porque as vendas na China estão a descer a pique, as vendas da Tesla estão a descer mesmo a pique, e as tarifas vão afetar isso ainda mais, não é? Então, lá está, eu acho que aqui é importante, porque obviamente que a China não vai ficar calada, ou seja, a China vai implementar tarifas de retaliação e isso também vai afetar as empresas americanas presentes na China. Por isso, isto não beneficia nenhuma das partes, sinceramente. E depois também há algumas empresas que foram descendo, que também são empresas importantes, a Microsoft, a Amazon, a Meta, desceram, mais na sexta-feira tiveram quedas entre os 1% e 4%, segundo também alguns relatórios que eles também foram anunciando ao longo do tempo. A tendência de venda no setor da tecnologia foi agravada pelas tensões comerciais globais, ou seja, há empresas que dependem muito da China para peças, por exemplo a Apple, vamos imaginar, a Apple depende muito dos chips que são fabricados na China, os produtos são todos finalizados na China, montados na China, ou seja, vai afetar muito a empresa, e outras empresas que realmente vão ficar muito mais apreensivas e vão ter que mudar a sua estrutura como empresas e a maneira como têm o fornecimento de peças, a montagem dos seus produtos, a venda dos seus produtos, vai ter que ser mudada pelo menos nesta fase. E mudar coisas desta dimensão num curto espaço de tempo é muito difícil, ok? E pronto, e basicamente, apesar de, por exemplo, aqui eu acho que são negócios incrivelmente bons, mas que estão a passar por uma fase de muita incerteza, como todos os mercados estão a passar. Atenção, não são só estas empresas. Estas empresas estão a passar por isto, porque também são empresas que as pessoas já estavam a pagar muito por elas, e por isso, a partir do momento em que as pessoas estão a pagar muito por esses negócios, se houver alguma coisa que venha a afetar esses negócios, ela desce muito também. É normal, faz parte, mas não deixam de ser excelentes negócios. E pronto, basicamente foi este o episódio desta semana. Se tu gostas deste tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link para a minha newsletter, que é completamente gratuita, e também o link para a lista de espera da comunidade de ações que eu estou a criar, que pretendo que seja a melhor comunidade de Bolsa de Valores em Portugal, onde as pessoas se podem juntar, a falar sobre ações, partilhar experiências, aprendermos todos um bocadinho, e também vou fazer conteúdos muito mais aprofundados do que estes que estou a fazer aqui. Por isso, se tiveres interesse, clica no link da descrição e então deixa o teu e-mail para seres notificado quando as vagas abrirem. Ok? Um grande abraço e vemo-nos então na próxima semana. Bons investimentos!